Rubens, é enorme o impacto do que a gente está assistindo lá em Washington para as agendas brasileiras, né? Há dois grandes âmbitos aqui, um é esse âmbito mais global, Acordo de Paris, os Estados Unidos saem, nós vamos sediar a COP30, isso é importante para o Brasil por razões óbvias. A participação do Brasil no BRICS, como o próprio Trump estava se referindo a isso agora nessa conversa com jornalistas no Salão Oval. Mas há um outro aspecto que é o da relação direta diplomática. Eu queria usar a sua experiência como ex-embaixador em Washington. Ou aquilo que você viveu como embaixador em Washington, Rubens, não serve mais hoje para a gente entender as relações diplomáticas entre os dois países. Afinal, nós estamos falando de mudança de regime. William, você sabe que comparando a minha experiência, porque eu vivi também lá o período de transição, não é? A saída do Clinton e a entrada do Bush, e a saída do Fernando Henrique e a entrada do Lula. Eu vivi a transição dessas duas mudanças de governo. E uma das coisas que nós fizemos muito lá foi abrir canais de comunicação com o governo entrante lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. O governo Lula, que substituía Fernando Henrique. Nós tínhamos canais de comunicação, eu mandei memorando para o Al Gore e para o Bush sobre o Brasil. O que eu estou sentindo agora é que nós não armamos de novembro para cá, pode ser que eu esteja equivocado, que eu não tenho todas as informações, mas eu não tenho conhecimento de um esforço para abrir canais de comunicação com o novo ministro do Exterior, com o Departamento de Estado, o Marco Rubio, e com a presidente da República. Não necessariamente, já que o Lula não poderia entrar em contato pelas declarações dele e tal, mas com o time do novo presidente. E isso está se refletindo agora. Nós estamos numa situação em que nós não temos até agora nenhum diálogo com o novo governo. Eu imagino que a minha colega lá em Washington tenha tentado, mas não deve ter sido em nível muito alto, porque senão nós teríamos algum efeito. E eu vou dar um exemplo para vocês agora dessa semana da visão que a nova administração tem do Brasil. No depoimento, na audiência do Senado, que o Marco Rubio participou essa semana, ele falou durante 4 horas e não fez nenhuma referência ao Brasil. O Brasil não está no radar dos americanos, mas, por essas medidas que já foram tomadas, você tem medidas que vão ser tomadas que podem ter um efeito sobre o Brasil ou a política brasileira. A questão do meio ambiente, com as declarações que ele fez, com a saída do Acordo de Paris, vão ter consequências sobre a organização que o Brasil vai fazer da COP30. Né? A questão da imigração pode afetar os 250 mil brasileiros que estão de maneira ilegais lá nos Estados Unidos. As tarifas podem vir a afetar também interesses de empresas brasileiras. A questão da liberdade de opinião, que foi mencionado já aqui no programa, isso pode ter consequências concretas para o Brasil. Sem falar na questão dos BRICS, que vocês já mencionaram, que tem um viés até que está sendo interpretado pelos Estados Unidos de maneira equivocada por declarações brasileiras. O BRICS não está querendo substituir o dólar por outras moedas. Eles estão discutindo, não tem nenhum papel, não tem nada decidido, estão apenas discutindo sistemas de pagamentos no comércio exterior, o que é muito diferente, mas as declarações de alto nível aqui no Brasil levaram os Estados Unidos a crer que está sendo discutida no BRICS essa questão da moeda, o que não é verdade. A COP30 também é a mesma coisa, vai ter muito problema. E, para finalizar, você tem ainda 2 grandes problemas que vão afetar a posição brasileira, que é a questão da Venezuela e agora essa questão do Panamá. Como o Brasil vai se posicionar
nessas questões. O Brasil é um país importante aqui na região e certamente vai querer se posicionar sobre isso. Só por isso que eu digo que esse momento, depois da eleição e a posse do Trump, é um momento de maior desafio da política externa brasileira nesses 4 anos do governo Lula.